Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Senhoras e senhores, bom dia. Essa é mais uma terça-feira e esse é mais um Papo Digital. Eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou o Alan De Gasperi e no estúdio conosco hoje o professor Fernando Ribeiro, que falará em breve sobre capital intelectual. Capital intelectual, né? Você pensou em banda de música? E você pensou em banda, capital inicial? Não é o capital você inicial. Pensou em cidades com capitais e locais? Não é. Você pensou em dinheiro, que é muito bom, mas... É uma fonte de dinheiro, a gente vai entender, quase. A gente Você vai entender entender o que é um capital intelectual. E com as nossas bizarrices e notícias, começamos com uma muito interessante, que é o Facebook avisará o usuário que tiver conta invadida pelo governo. Eita! É polêmico. É polêmico. Obama quer olhar você. Dá uma espiadinha. Vai ver o seu perfil, dá um like no teu negocinho. Opa, o Facebook já... Não, ele não vai dar like, né? Ele vai... Eu acho que vai dar um dislike, né? Ele vai mandar te prender, meu amigo, que você tá envolvido com alguma coisa aí. Pode acabar compartilhando teu conteúdo se ele achar engraçado, mas você vai preso. É que nem aquelas piadas, né? Eu tava bêbado, o policial me parou, nós rimos e eu fui preso. E eu fui preso, rimos muito e eu fui preso. O Facebook avisará e vai mandar uma mensagem falando, olha, o governo aí tá olhando as suas ideias, não é por nada não, né? Então, é tipo aquele amigo, né? Facebook é amigo, olha, se liga. Para de compartilhar essas coisas. É que o governo já dá espiã, entendeu? Então ele não gosta de Islã. Entendeu? Esse negócio de muçulmano aí não é... O governo americano tá meio cismado, entendeu? Ele acha que tudo é terrorismo. Mas existe outros serviços que também avisam, mas o Facebook agora informou que vai avisar mesmo. E não só invasão, eles chamam de invasão, né? Mas quando o governo vê as coisas, não é uma invasão. Tem tipo direito sobre ele. Se não há um mandado, se não existe uma ordem judicial, que nem no caso, a exceção que ele não avisa, se de repente existe uma ordem judicial que sua conta seja verificada. Aí é outra história. Se ele faz na surdina... se de repente faz assim, opa, vamos dar aquela espiadinha no cidadão, aí o Facebook já, né? E eu acho que o Obama fez isso pra poder avisar pra mulher dele, não, é espionagem, não, é espionagem, querida, Michelle, é espionagem, Michelle. Não, aquela modelo foi só espionagem profissional. Ela é muçulmana. Fernando, meu querido Fernando, bom dia. O que você acha disso tudo, Fernando? Bom dia. A gente nunca sabe quem realmente está olhando o nosso perfil, né? Isso vai causar algum impacto, com certeza, porque as pessoas vão se assustar, né? Agora, a partir do momento que o Facebook vai avisar, qual será a efetividade dessa ação governamental? De que ele está te espionando. É verdade. Não espionagem avisada é meio Exato, é meio estranho, né? Tudo bem que, claro, se for um espião de verdade, se for algo com autorização judicial, como a própria notícia fala, o Facebook não tem como avisar ele, né? Ele está impedido de avisar. Mas é meio curioso. Vamos ver, vamos esperar. James Bond compartilhou a sua foto. Jason Bourne curtiu o seu... Curtiu sua atualização de status. Isso aí, né? O governo americano sempre dando um motivo pra gente comentar as coisas, né? Uma última notícia bizarra só pra gente ver como o mundo da tecnologia tem tanta coisa e abraça tantas vertentes que até em alguns momentos se torna engraçado, cômico e triste. Né? Uau, vamos lá. Vê? Foi pego, é chique isso. É chique isso, né? Foi pego na cadeia de Minas, em Alfenas. Alfenas. Um beijo pro povo de Alfenas e Minas. Que está nos ouvindo. Com certeza. Lógico, todo o povo de Minas. Todo o Triângulo Mineiro, o povo de Minas está ouvindo esse programa. Não só o Triângulo, mas o quadrado, o ângulo, o Círculo Mineiro, está todo mundo assistindo. Todo o formato de Minas. E não é o ar. Boa, sério. Foi pego um garoto de 25 anos, passou num raio-x e descobriram que ele tinha um celular no intestino. Nossa!
Que surpresa. Né? Que interessante. Aí eu fico pensando, caramba, acho que essas empresas de cereal podiam mudar um pouco o brinde, né, cara? Porque o rapaz... o rapaz fica bom com o celular no destino dele. Por isso que é melhor Kinder Ovo, que é um Sucrilhos Kellogg's, entendeu? O cara é um celular, um iPhone. Eles não dizem qual é o tipo do celular, mas a gente espera que não seja um Galaxy Note, né? Porque o garoto sofreu um pouco. São coisas bizarras da tecnologia, né? Mas foi especulado os motivos, as causas? É óbvio, né? Que ele queria comunicação. Uma comunicação, né? Uma comunicação interna. É que talvez ninguém explicou pra ele que celular a gente usa no ouvido. Né? Não sei. É em outro orifício. Muito bom, a gente encerra as nossas notícias dando um alô pra esse garoto. Foi uma notícia vibrante, mas vamos pra lá. Cada ligação devia ser um negócio meio louco. Fernando, depois desse giro fantástico pelas bizarrices da tecnologia, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, por sinal, né? Que a gente estava falando sobre o conhecimento gera dinheiro e tudo, e é uma coisa, esse setor, apesar do conhecimento sempre ter sido muito importante para as organizações, desde o início das suas atividades, mas é uma coisa que está ganhando ênfase de um tempo para cá, né, Fernando? Sim. Vamos conceituar um pouquinho o que é a gestão do conhecimento? Vamos começar um pouquinho até mesmo antes. Pegando esse fluxo de pensamento que você estava. Nós temos a sociedade industrial, né, formada desde lá da Revolução Industrial e principalmente na época do Ford, então o Fordismo. Mas já na década de 50, o Peter Drucker ele conceitua a sociedade da informação. Então não mais os ativos são tão importantes. O que seriam esses ativos das empresas? As máquinas, os equipamentos, os estoques. E logo depois nós temos aí a conceituação da sociedade do conhecimento, porque não basta ter informação. É fundamental que nós tenhamos conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento nada mais é do que a informação que foi trabalhada, que foi gerada dentro da cabeça das pessoas com base em dados disponíveis e até mesmo em informações disponíveis. E esse conhecimento é que vai fazer a grande diferença para as empresas. Porque a informação, vamos pegar um exemplo, ela está disponível num jornal, ela está disponível na internet, ela está disponível num livro. Ela está disponível. Sim. O que você faz com essa informação? Isso é que vai diferenciar uma pessoa da outra e, consequentemente, uma empresa da outra. E você juntar uma informação aqui, um dado ali, outra informação acolá e ter um estalo. A lampadazinha acende. Isso exatamente, a lampadazinha acendendo. Isto é o conhecimento. Foi gerado na cabeça das pessoas e isso vai fazer com que esta empresa possa ter um diferencial, claro, se for usado dentro da empresa, né, possa ter um diferencial perante os seus concorrentes. Porque é justamente esse estalo que vai fazer com que a empresa crie um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de atendimento aos seus consumidores, aos seus clientes. Até porque, Fernando, informação que nem você citou, todos teriam, né? Por esses mesmos meios que você apresentou, qualquer pessoa chega a essa informação. Porém, ao mesmo conhecimento, não. Desde que a informação começou a ser armazenada, por exemplo, nas bibliotecas, nas enciclopédias, e depois migrou, evidentemente, para a internet, a informação está acessível. É claro que nós temos uma ou outra informação que é sigilosa, que é um relatório de uma empresa, que é uma informação estratégica, que está na mão de poucas pessoas. Mas as informações, de forma geral, elas estão disponíveis. Você entra num site de busca, como o Google, por exemplo, e você encontra milhares e milhares e milhares de informações. Então ela está disponível. Mas, realmente, essa ligação entre uma informação aqui, outra lá, um dado aqui, outro acolá, cada pessoa, cada mente
vai processar de uma forma diferente. Que leva a uma questão muito interessante, Fernando. Você acabou de falar, o Alan também comentou a mesma coisa. As informações, dados, a fonte é vasta. Você pode pegar em qualquer lugar, bibliotecas, internet, livros. E onde as empresas, vamos agora contextualizar nas organizações, onde as organizações podem buscar o conhecimento? Bom, elas podem buscar tanto internamente, porque as organizações, elas aprendem, elas também acumulam conhecimento, elas acumulam informação, e é evidente que elas podem buscar externamente. Isso até foi o foco da minha tese de doutorado. Sim. Onde as empresas buscam este conhecimento, né? Se ela busca dentro dela mesma, nós chamamos isso de explotação do conhecimento. É um termo que em português ele até existe, mas ele é quase que desconhecido. Quando a empresa busca fora dela, nós chamamos isso de exploração do conhecimento. Nossa. Então eu vou explorar o conhecimento ou eu vou explotar o conhecimento. Ou eu vou fazer as duas coisas. Nossa, parece até um erro de português, né? Sim. Toda vez que eu digitava na minha tese, aparecia errado. E quando você joga os termos em inglês, exploration e exploitation, para que o Google traduza, por exemplo, ele vai traduzir os dois como exploração. Interessantíssimo. E não são. Até mesmo por conta disso, o meu orientador de doutorado, o professor Silvio Popadiuk, ele acabou de lançar um livro em que ele define muito bem essa tradução, ok? Então, eu até eu aproveito umas partes do livro dele na minha tese, diferenciando o que é uma coisa, o que é outra coisa. Entendi. Fernando, as empresas têm memória? Algumas sim. Algumas querem esquecer. Por quê? Digamos que as melhores empresas, as empresas mais lucrativas, elas têm memória. Elas realmente fazem essa gestão da informação e principalmente a gestão do conhecimento. Porque a gestão da informação é mais simples. Você pega um banco de dados e joga ali. Cataloga. Exato. Né? Você cataloga as informações, você cataloga os dados, você usa um sistema de informações gerenciais, o nome já diz isso, e pronto. As informações estão ali. Tá? Numa empresa de pequeno porte, essas informações estão na cabeça do dono. Sim. Então ele lembra o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta, enfim. Muitas vezes empíricas, né? Sim. Agora, a empresa vai crescendo, não cabe tudo na memória, por isso que isso vai para o computador. Tá? Mas por enquanto estamos falando de informação. Sim. As empresas precisam trabalhar essa informação para gerar novo conhecimento. E aí, por isso que eu disse, algumas sim, outras não. Sim. Nem todas fazem a gestão do conhecimento, nem todas fazem uma boa gestão do conhecimento. E eu costumo dizer para os meus alunos também o seguinte: muitas empresas, quando elas resolvem mandar funcionários embora porque elas precisam economizar, vamos reduzir o tamanho da folha de pagamento. Sim. Junto com esses funcionários, vai a memória da empresa. Vai. Por quê? O funcionário que sabia como funcionava, o funcionário que sabia o que o cliente gostava, o funcionário que sabia como usar aquela máquina da melhor forma. E é o que é mais comum de acontecer, né, Fernando? Ciclo de negócio, conhecia tudo. Exato. E a empresa acaba perdendo uma grande capacidade de conhecimento. Né? Às vezes até um bom nó numa rede de relacionamento, né? Porque ele tinha uma boa relação com determinados clientes, mas ele não está mais. Aí precisa de ele leva os clientes para a próxima empresa. Ele leva os clientes para a próxima empresa. Ou para dele, né? Muitas vezes. Sim, boa parte dos clientes vão junto com este funcionário. Porque existe já uma relação de empatia, de simpatia entre eles já, não é verdade? Porque o funcionário, ele leva a cara da empresa, né? Sim. Para outra empresa, aquele funcionário é a empresa. Se ele não está mais, ele agora é outra empresa. Uhum. Nos meios digitais a gente tem uns dois termos muito interessantes que fala, só que acredito que sejam mais voltados para o armazenamento de informações e coleta de informações. Data mining e data warehouse. Podia conceituar para a gente um pouco dos dois? Data warehouse, data são dados, né? Warehouse é o depósito. Então, nós temos um banco de dados
Quando a gente fala em Data Warehouse, evidentemente estamos falando de um banco de dados poderoso. Sim. Um grande banco de dados. Servidores dedicados. Exato. Tá? Data mining, mineração de dados. Então, primeiro eu preciso ter os dados. Sim. Esses dados têm que estar armazenados em algum lugar, então um grande banco de dados. Depois, eu preciso extrair esses dados da melhor forma possível, para que esses dados também virem informação. Isto é a mineração de dados. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu falo para você 43, significa o quê? Solto assim não significa nada. Um número. É um número. Um número. Pode ser a minha idade, Sim. pode ser quanto eu calço, pode ser o número da minha casa. Ou seja, é um dado. Só que o dado ele não faz sentido se ele está sozinho. Ele precisa ter algum significado. Quando eu junto algum outro dado, então dizer que 43 é quanto eu calço, eu tenho dois dados. Estamos falando de sapato. Exato. Ok? Então eu tenho dois dados. Se eu tenho dois dados, ou seja, o Fernando calça 43, agora eu tenho uma informação. Porque agora ela está contextualizada. Mas continua sendo uma informação. O que eu faço com isso? Só se eu trabalhar essa informação é que vai gerar conhecimento. Então, por exemplo, um grande número de pessoas está calçando 43. Está na hora de eu, da minha empresa, vender, fabricar mais sapatos, mais calçados número 43. E é claro, isso não é em todos os lugares do mundo. Então, onde as pessoas têm um pé maior? Então, eu estou gerando conhecimento. Elas são mais jovens, elas são mais velhas. Porque também não adianta eu querer lançar sapato 43 num lugar onde nós temos pigmeus. Ou mulheres, né? Ou mulheres. Né? Então, eu também preciso de outras informações e eu preciso ligar essas informações para que isso gere o conhecimento, que vai fazer o diferencial para as empresas. E no meio digital, Fernando, é mais fácil a gente alcançar esse conhecimento do que pensando sem ser no meio digital? Boa! Então, se a gente pensa muito bom. a vida antes do A vida antes é computador, perfeito. E vida depois. Meio analógico. Sim. Se a gente pensar que antes você tinha que economizar muito para ter uma enciclopédia. Era uma coisa comprada com muito custo pelas famílias de classe média brasileira. Era muito cara. Né? E tinha que era renovar. Enorme. Todo ano você tinha que comprar atualização, ou você ficava desatualizado. E nem todo mundo tinha acesso. Hoje, esse acesso está mais fácil. Ok? Hoje, essas informações estão mais fluidas. O problema também é que no mundo digital temos muita informação inadequada. A credibilidade das enciclopédias é muito maior do que do meio digital, por exemplo. Na verdade, o meio digital também tem credibilidade. A questão é que nem todo mundo sabe exatamente onde pesquisar. Então, você pega e entra no site de busca, joga lá qualquer termo e vai aparecer uma série de resultados. Qual resultado é o original, em primeiro lugar? Não é o primeiro que aparece. Sim. E, evidente, qual resultado de fato é verdadeiro. Por quê? Hoje você monta um blog, você escreve uma informação qualquer e esse blog vai acabar sendo indexado por esses mecanismos de buscas. Então, por uma a informação série de vai estar técnicas lá e recursos. e ela não necessariamente é verdadeira ou não necessariamente é a melhor informação. Então também você tem que saber onde buscar essa informação. Nesse caso, o mundo digital, ele te dá bons caminhos e maus caminhos. Então temos que saber utilizar também o meio digital. E deixou mais fácil para tudo, né? Tanto para um caminho. Sim, quanto mau caminho. Exato. Fernando, a gente estava falando um pouco sobre as informações internas da empresa. A gente sabe que várias fontes de informação, mas a principal delas é o exercício da própria empresa, que pode gerar as informações mais relevantes para uma geração de conhecimento, por exemplo? A prática, você diz? Isso, Sim. a prática diária do exercício da empresa. Claro que a gente não pode ficar pensando que o funcionário entra e ele vai adotar uma prática dele. Ele primeiro tem que aprender qual é a prática da empresa. Sim. Ele tem que ser treinado, ok? O Taylor já falava the best way, ou seja, a melhor forma de executar este trabalho. Depois que ele aprende, ele vai, evidentemente, poder
ter condições, principalmente hoje em dia, com a liberdade que se tem, que se dá aos funcionários, de melhorar essa prática. E esta prática, ela deve ser difundida, ok? Então, a gente até tem o Nonaki Takeuchi. Nonaki e Takeuchi são os gurus da gestão do conhecimento. Eles falam a respeito do processo SESI, né? Que é socialização, externalização, comunicação e internalização. Aliás, combinação e internalização. Ou seja, eu primeiro preciso ter esta informação e este conhecimento internamente, meu, pessoal. Depois eu vou socializar, e eu faço isso, claro, dentro das empresas. Eu socializo, eu divulgo qual é a melhor forma, ok? Ao fazer isso, eu estou externalizando, né? Então, as pessoas acabam olhando, elas observam. Elas tomam conhecimento daquilo que você já sabia. Exato. Então elas observam as outras práticas, uma prática melhor. Aí essa pessoa vai combinar isso com algo que ela já sabia, com um conhecimento prévio que todos nós temos. Uhum. Ok? Pode ser desta mesma empresa, pode ser de outra empresa, enfim. E aí é quando acontece a aprendizagem, porque eu internalizei. Entendi. E o processo se fecha e aí um novo processo se iniciaria. Então as empresas, elas precisam fazer isso. Isso que você falou na gestão do conhecimento tem que ser colocado para fora. Então a empresa tem a sua prática e essa prática precisa ser divulgada. Claro, não digo divulgada para fora para outras empresas, mas para fora para outros departamentos, para outros funcionários. Seu público interno, né? Exato. Algumas empresas que fazem gestão do conhecimento, elas acabam criando o que a gente chama de comunidades de prática, que são repositórios destes novos conhecimentos. E ela vai aumentando cada vez mais o seu acervo, desenvolvendo ainda melhor suas práticas. Sim. E a gente consegue observar com essa fala, Fernando, que a empresa que não tem esse hábito de comunicar, de disseminar esse conhecimento, ela dificilmente vai ter essa propensão de aprender mais. Alguma vantagem competitiva sobre as outras, né? E até o fato do aprendizado em si, né? Porque se você não tem um profissional com capacidade de disseminar a experiência, nem capacidade, oportunidade de disseminar a experiência e o conhecimento dele, você não consegue fazer com que os outros também aprendam e se elevem ao nível também muitas vezes, né? E tem esse processo de internacionalização, internacionalização. Fica internacional a palavra, né? Quando envolve multinacionais a palavra. Internalização, entre outras coisas, para você gerar novos saberes, né? Novos aprendizados. A comunicação interna nas empresas, ela é fundamental. Muitas empresas, no passado, elas não tinham uma comunicação adequada. Por quê? Toda e qualquer informação é sigilosa, poucas pessoas devem saber, e aí o funcionário fica perdido. Ele não sabe se o trabalho dele está contribuindo ou não. Isso acontece até hoje, né, Fernando? Em algumas empresas, sim. Por isso que eu digo, a gestão do conhecimento, ela ocorre só nas melhores empresas. E quando a gente diz melhor, não precisa ser uma gigante, uma empresa gigantesca. Não, ela pode ser a melhor do bairro. Top 5, né? É bom deixar isso claro, né? Não precisa ser uma empresa de uma marca bilionária. Em 80 países. Em 80 países. Não, ela tem que ser boa na sua prática, melhor na sua prática. Exato. Agora, é claro que essas empresas que têm muito dinheiro e que perceberam o valor do capital social, do capital intelectual, elas vão investir mais. E aí sim, elas têm condições de estar à frente dessa pequena empresa de bairro. Ok? Mas a gestão do conhecimento pode ocorrer tanto na pequena empresa como na grande. Sim. A diferença, claro, são as proporções. São as proporções e eu ter equipamentos, eu ter softwares, eu ter pessoas, departamentos dedicados. Mas voltando, a comunicação é fundamental. Sem comunicação, você não sabe para onde a empresa está indo. E, pegando o gancho do que o Alan falou, né? Ter um espelho, ter alguém dentro da empresa em quem me espelhar, em quem observar,
também, aí entramos em recursos humanos, é uma prática fundamental, né? O coaching, o mentoring, desenvolvimento de espelhos, ou seja, quem eu vou me espelhar naquela organização? Então, isso faz parte também da gestão do conhecimento. Esses espelhos seriam os líderes informais? Podem ser os líderes informais, podem ser os líderes formais. Aí a empresa que vai decidir quem são os espelhos, ok? Ela vai auxiliar essas pessoas a se desenvolver, porque se os seus funcionários não se desenvolverem, a organização também não se desenvolve. E aí depois que ela desenvolve essas pessoas chaves, esses talentos que podem ser líderes, né, ou não, ela vai dizer para os outros: você quer crescer nessa empresa? Que nem ele. Você tem que se espelhar nessas pessoas. Ou seja, de uma boa geração no conhecimento depende, talvez não acima de tudo, mas fundamentalmente de uma autoanálise, uma autoobservação constante dentro das organizações, né? Dos próprios processos, do próprio corpo de colaboradores e funcionários e das práticas. Sim. Ou seja, explotar. Explotar. Agora você já sabe. Agora, crianças, vocês já sabem o que é explotar. Você não escreveu errado. O Word vai corrigir, o Google não sabe, mas tá certo. Mas tá certo. O nosso papo tá excelente, mas vamos dar uma paradinha pro bloco musical. Depois a gente continua um pouco mais sobre capital intelectual no meio digital. Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, voltamos com o nosso papo digital e no bloco musical escutamos A-ha com The Wake, que é o novo disco do A-ha. Fernando escutou, aprovou, Fernando? Sim. Muito bom, esse disco tá muito legal mesmo. O show foi maravilhoso. Ah, tu foi lá no show? Fui. Cara, que maravilha. E Depeche Mode com I Feel You. Tá bom meu inglês, Fernando? Tá. Melhor que o meu. Fernando, agora no intervalo, a gente estava conversando um pouquinho, um tema bastante interessante para a gente levantar aqui no programa, sobre capital social, capital intelectual e seus investimentos. Exatamente. Então, voltando, né? As empresas, elas precisam de algum tipo de capital. Mesmo que seja um equipamento alugado, digamos assim. Mas ela precisa de móveis, equipamentos, ela precisa de matéria-prima. E a empresa que presta serviços? Também. Para prestar serviço, ela vai precisar de algum tipo de ferramenta, de alguma matéria-prima. Mesmo aquele salão de beleza, ele no mínimo precisa ali de shampoo, de tesoura, enfim. Ok? Este é o que a gente... Essas coisas, esses recursos são os que a gente chama de recursos tangíveis. Né? O capital tangível, o ativo da empresa. Isso vai para a contabilização. Mas nós temos toda uma valoração, ou seja, coisas que têm valor e que não tem como ser contabilizado, que é o capital social, ou seja, as pessoas. Você não tem como contabilizar as pessoas, ok? No seu balanço, você tem como saber quantos funcionários você tem, beleza? Quanto eles custam para você. Mas não quanto eles valem. Mas não quanto eles valem. Eu vou comprar um álbum aí por uns 10 mil dólares. E até mais do que isso, quanto vale o que eles sabem? Ou seja, o seu capital intelectual. Por que uma empresa como a Apple vale tanto? Não é porque o aparelho é bonitinho, não é porque vende muito, claro, isso ajuda. Sim. Mas porque todo mundo sabe, claro, todo mundo que eu digo, que mexe no mercado, que trabalha com ações, que ali nós temos pessoas capazes de desenvolver produtos revolucionários, capazes de trabalhar o conhecimento da melhor forma possível. Claro, eu dei o exemplo da Apple, mas pode ser outra qualquer. Sim, claro. Né? Pode ser a Samsung, enfim, que o Alan gosta. Agora eu tô na Sony. Okay? Então, isso faz uma grande diferença. Quanto eu tenho de capital social e principalmente de capital intelectual? E como fazer para não perder este capital? Então, aí volta a questão da gestão do conhecimento. E o conhecimento vale dinheiro.
Muito, né? Muito. Até mesmo porque você pode gerar conhecimento e vender conhecimento. Sim. O que as editoras fazem? Vendem conhecimento. Vendem conhecimento. Vendem conhecimento. Ok? O que jornais fazem? Vendem conhecimento. Aí, Fernando, aí uma pergunta, então, não sei se de repente ela é pertinente, até te interrompendo um pouquinho. Se não for, é só falar não. Tá? Tá? Não, não é. Ok. Vai lá. Mas livros e jornais, eles vendem informações ou conhecimento? Depende do ângulo que estamos olhando. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo de um professor. Certo. O professor está lá na frente da sala falando para os alunos. O que ele está falando? O seu conhecimento, o conhecimento dele. Então o escritor, o jornalista, a mesma coisa. Ele colocou ali o conhecimento dele. A partir do outro olhar, ou seja, do aluno, ou do leitor da revista, do leitor do jornal, leitor do blog, aquilo é informação. Por quê? Como a gente falou no primeiro bloco, para virar conhecimento tem que ser processado na cabeça das pessoas. Então, eu peguei todo o meu conhecimento, ou parte dele, né? Enfim, e verbalizei. Em palavras, eu ilustrei com gráficos, com figuras, com ilustrações. Eu coloquei isso para fora. E você está captando isso, mas você está captando informação. Você vai ter que juntar esta informação com outra, com outro dado, e aí na sua cabeça é que isso vai virar algum conhecimento. Entendi. Então você, enquanto editor, está vendendo conhecimento e eu, enquanto leitor, estou comprando informação. Exatamente. Que vai, provavelmente, virar depois virar algum conhecimento. Depois eu digerir tudo isso. Sim. Muito bom. Legal, né? Esse ponto de vista, assim. Bacana, né, meu? Legal. Sai uma coisa, recebe outra. Né? É comunicação. É communication. Exato. Fernando, quando a gente fala de capital social, a gente fala capital intelectual, sempre, às vezes, dá para dar uma fantasiada, e é lógico que talvez, acredito até que seja uma realidade. O negócio é tão importante, é tão valioso, que tem a espionagem industrial que serve para roubar conhecimento, não é? Sim, exatamente. Estamos falando de 007, o negócio mais ou menos aqui, né? 007 corporativo, James Bond com crachá. Batendo ponto. Batendo ponto. Tem. E tem também uma outra prática que não deixa de ser uma espionagem, mas autorizada. Certo. Que é o benchmarking. Certo. Ok? Certo. Você observar o seu concorrente, você observar uma outra empresa e aprender com ela. O benchmarking você pode observar de fora. Então, tudo que você está visualizando não é, claro, a não ser que você esteja pulando o muro da empresa. Né? Então, você pode observar de fora, sem contato com a empresa, ou pode entrar em contato com a empresa e pedir para aprender com ela. Isso é uma prática muito comum, e é muito comum, inclusive, desde o início do século XX, desde o final do século XIX. Por exemplo, quando Ford ele criou a linha de montagem móvel com um posto de trabalho fixo, né, para fazer o Ford T, todas as indústrias automobilísticas da época foram visitar a Ford. E ele pessoalmente mostrava. Então os irmãos Citroën, o pessoal da Peugeot, o pessoal da Renault, o pessoal da Fiat. A própria Toyota, né? Toyota foi mais de uma vez. Até mesmo os soviéticos foram, só que o interesse deles era fabricar tratores e caminhões, e não carros. Certo. Okay? Porque eram comunistas e tal. Mas até eles foram lá para ver como é que funcionava. E isso é benchmarking. Okay? Eu estou aprendendo as melhores práticas do outro. Agora, é claro que a espionagem industrial é feita ilicitamente. Ela existe, não tenha dúvida. Aí você comentou esse processo, me remeteu também a... É mais utilizado em tecnologia quando você faz o processo reverso da inovação. Engenharia reversa? Engenharia reversa, que você compra um dispositivo que você não sabe como funciona e desmonta. Exato. E aí tenta aprender desmontando. E tenta não deixar a peça sobrando. Na hora de montar. Isso é muito comum.
nas empresas, só que aí, evidentemente, você tem que ter alguns cuidados, que são, por exemplo, os cuidados das patentes. Sim. Sim. Né? Sim. Você descobriu como é que faz, mas não pode copiar porque tem uma patente protegendo aquele método, aquela técnica, aqueles produtos. Exato. Eu estava pensando aqui, agora você falou do Ford. O Ford, no caso dele, ele poderia ter escondido essa informação, mas ele não vou receber ninguém, eu não quero receber ninguém. Poderia. Mas, ao contrário, isso valorizou o método dele e os processos dele quando todo mundo começou a fazer igual. Né? E quer queira, quer não, você aprender por imitação, você sempre vai perder algum detalhe. Sim, é verdade. Ok? É verdade. Por quê? Porque você não foi efetivamente treinado. Então você observou, beleza, é válido. Mas quem criou o método sempre está um passo à frente. É possível que uma outra empresa inove? Sim. Exemplo, a Toyota. A Toyota foi uma vez, foi uma segunda, foi uma terceira, até que ela chegou à conclusão. Não tem qualidade nenhuma este processo. E aí eles criaram um processo novo, que foi o Just in Time. Mas foi fazendo benchmarking com o Just in Case, que é o método fordista. Ok? Nossa, isso me lembrou agora o negócio da Toyota, me lembrou um negócio do Bruce Lee, olha que loucura. O Bruce Lee, ele falava, você queria fazer trocadilhos, né, trocadalhos, mas ele falava que você primeiro aprende, repete, quando você internaliza aquilo tudo, faz parte de você, você inova. É seu, você... A gente tem até nesse processo de repetição, alguns consideram um problema na educação. Porque desde pequeno nós estamos acostumados a reproduzir textos para aprender a ler, a escrever, a reproduzir... E a repetir. Reproduz cálculo, E aí chega um determinado momento que a gente se torna um reprodutor e não tem o pensamento de pesquisador. Que você, por meio da reprodução, vai buscar um outro... Você tem que dar um passo a mais, né? O problema é o excesso. Então vamos pensar em regras de português, de língua portuguesa. Certo. A gente vê alguns horrores que se escreve no Facebook, Instagram, coisa do gênero, né, porque as pessoas escrevem mal. Mas alguns professores falam, não, mas a língua é viva. Beleza. Mas como ensinar uma língua viva? Primeiro você tem que ensinar as regras. Exato. Ou seja, primeiro tem que ser a repetição. Tem que ser lógico. Depois, evidentemente, é que você pode inovar. Mas para isso, você também não pode tolher aquela criança, aquele adolescente, de pensar. Esse é o problema, né? Okay? E também você não pode ensiná-lo a pensar só como você. Exato. Não deixa de ser uma reprodução. Exato. Então a gente tem que ter também esse cuidado. As empresas, idem. Eu te ensino e eu te dou certa liberdade de criação. Porque também não posso dar uma total liberdade, porque pode virar bagunça. Tá? Mas, de novo, as empresas maiores, melhores, mais lucrativas são altamente inovadoras. Sim. Entre outras coisas, porque dão liberdade para que os funcionários criem. Os funcionários pensem. E, Fernando, no meio digital, existe alguma ferramenta que favorece o capital intelectual, ampliar esse capital? Ou a exploração, ou a explotação. Agora que aprendi uma palavra nova. Aprendi uma palavra nova, explotação. Na verdade, uma única ferramenta, um aplicativo, especificamente não. Mas existem vários que colaboram, que ajudam. E que, nas grandes empresas, de alguma forma, eles vão estar integrados. Então, eu tenho lá atrás, como a gente comentou, um Data Warehouse. Em cima dele eu tenho um Data Mining. E, atrelado a isso, eu tenho uma série de sistemas. Eu havia falado só do sistema de informação gerencial, certo, que é aquele que controla, por exemplo, compra, venda, né? Enfim. Mas eu tenho um sistema da área produtiva, eu tenho um sistema de tomada de decisões. Então, tem uma série de sistemas. Então, as empresas vão comprando esses módulos dessas grandes produtoras de softwares e vão integrando. Okay? Uma integração dessa demora pelo menos 1 ano, se a gente for utilizar um software de grande porte. Seriam os ERPs? Mais até que os ERPs. E aí, a gente tem, né, uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas. Como eu disse, não são especificamente
um software, um aplicativo. Mas o que é comunidade de prática? Nada mais é do que um repositório das práticas, das melhores práticas dessa empresa, para que qualquer funcionário possa consultar a qualquer momento. Isso é Então, fantástico. o que eu aprendi, eu coloco nessa comunidade de prática. Um outro colega, até mesmo numa outra filial, numa outra cidade, vai ter acesso a isso, vai colaborar também, e eu vou acabar aprendendo com o que ele aprendeu sobre o que eu havia teoricamente ensinado. Isso pode ser um Outlook, pode ser um Moodle, pode ser, enfim. Claro, a gente tem alguns aplicativos que podem ser usados, né? Evernote, o próprio Microsoft Outlook, a gente tem o próprio SAP, né? essa gigante alemã com todos os seus módulos, e a gente tem algumas outras ferramentas bem interessantes onde eu posso compartilhar também. O Dropbox. Sim, a nuvem, né? Computação em nuvem. Exato. Google Docs, por que não? Eu até posso fazer trabalhos ali que são colaborativos, né, no Google Docs. Uma outra ferramenta muito interessante, que é você saber o que o teu colega, o teu pesquisador está fazendo, o Mendeley. Né? O Mendeley, ao mesmo tempo, ele é um buscador de artigos acadêmicos e, ao mesmo tempo, uma rede social de pesquisadores. Então, eu vou lá, eu me cadastro, é gratuito, e eu faço uma busca. Quem está pesquisando este termo, este assunto que eu tenho interesse? E vão aparecer as pessoas, e eu posso me comunicar com essas pessoas, eu posso trocar informações com essas pessoas, eu posso disponibilizar os meus achados com essas pessoas e vice-versa. Então, são ferramentas, ok, de compartilhamento do conhecimento e que integradas vão colaborar na gestão do conhecimento, sem sombra de dúvida. Você falou agora uma palavra que a gente costuma, um termo que a gente costuma usar muito no nosso programa, a gente costuma falar muito sobre em nossos programas até passados, rede social. Rede social e o capital social e capital intelectual. Como é que é essa relação? Amor e ódio? Como é que funciona isso? Então, eu uso, né, as redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Twitter. Twitter eu não sei mexer direito, mas eu tenho, enfim. Mas uso bastante Facebook, uso Instagram, uso LinkedIn. É claro que tem muito lixo, como a gente já comentou. Sim, sim. Algum lixo divertido, é Sim, claro. Você coloca um post, você ri de uma coisa, você faz um meme aqui, enfim. Mas as informações e o conhecimento também podem fluir pelas redes sociais. Sim. E claro, temos redes sociais mais específicas. Dedicadas, né? O LinkedIn é mais dedicado a trabalho, ok? Então, você vai postar notícias de empresas ali. Agora, que tipo de empresa? Uma empresa que te interessa. Então, existem grupos de discussão para professores, por exemplo, existem grupos de discussão para conteudistas de EAD, por exemplo, tudo no LinkedIn, ok? O Facebook, você pode criar grupos também. Então, também há essas possibilidades. E claro, como eu disse, Mendeley, né? O Mendeley é essa rede social, esse misto de rede social e ferramenta de busca e repositório utilizada pelos pesquisadores. Não é a única, mas é a mais conhecida. E no meio de todo esse lixo que a gente estava comentando aqui agora, as empresas, os departamentos dedicados à gestão do conhecimento podem encontrar algumas pepitas de ouro? Podem. Devem, na verdade. Elas têm que saber trabalhar isso. Okay? Elas têm que saber, inclusive, varrer essas redes digitais para saber o que está acontecendo. Então, eu lembro de uma reportagem que eu li um tempo atrás, de uma pesquisadora falando: as empresas não sabem usar as redes sociais. Claro, há uns 2, 3 anos atrás. Sim. Porque as pessoas dão o like. Gostei daquele produto. Só que ela não recebe uma oferta da empresa fabricante daquele produto. Ela demonstrou interesse e só, né? E só. Né? E a empresa não aproveitou. Hoje as empresas estão aproveitando um pouco mais isso. Okay? Nós temos algumas contas no Twitter, por exemplo, muito ativas.
Uma das mais ativas é o Ponto Frio. O Ponto Frio interage com o público de uma forma surpreendente. Muito legal, né? O Groupon também, principalmente nos Estados Unidos, interage de uma forma muito ativa. Eles provocam os consumidores, eles entram nas piadas dos consumidores, claro, sempre com muito respeito. Sim. E vão ganhando consumidores, vão ganhando fãs, e esses fãs, boa parte deles, consumidores. É uma coisa engraçada, dá pra dizer que essas empresas que interagem desse jeito com as pessoas que recebem essa interação, a imagem da empresa acaba se personalizando, é como se essa empresa virasse também uma pessoa com que eles também pudessem interagir, participar. Ela deixa de ter aquele caráter de organização e acaba virando gente como a gente, vamos dizer assim? Deveria acontecer isso, em alguns casos acontece. Por quê? Se eu gosto desse produto, teoricamente eu gosto dessa empresa. Eu preciso me sentir acolhido por essa empresa. Algumas fazem bem isso, outras não. Okay? Algumas empresas, elas falam que o seu direito é só, única e exclusivamente o que está no Código de Defesa do Consumidor, e ponto final. E outras não, outras vão te tratar muito bem, outras vão te paparicar, outras vão fazer você sentir que é diferente. Essas empresas, claro, acabam ganhando o consumidor, muito mais. E também ganhando os seus funcionários. Sim, né? Sim. Eles vão trabalhar mais felizes. De novo, o capital social e o capital intelectual. E ela vai segurar aquele capital por muito mais tempo. Consegue fidelizar, né? O que hoje em dia tá mais difícil dessa fidelização, né? Do cliente, até do próprio funcionário mesmo. Sim. O movimento é muito mais dinâmico hoje, né? Eu tive um professor de marketing no meu mestrado, professor Antônio Serralvo, que a pesquisa de pós-doc dele foi sobre a fidelização. Então ele fez uma pesquisa Brasil e Espanha, se não me falha a memória, em que chegou-se à conclusão que as pessoas não têm uma única marca em que ela é fiel. Claro, né? Isso a maioria. Mas um grupo de marcas. Então, eu tenho essa marca e se eu não encontro ela para comprar, eu aceito trocar por esta ou por aquela. Então, este grupo de marcas, eu sou um cliente fiel. Claro que aquela ou aquela outra, não. Aquela eu não aceito trocar. Né? Mas, evidente, uma ou outra pessoa vai ter uma única marca exclusiva, enfim. Mas, de qualquer forma, as empresas precisam trazer consumidores para si. Okay? Fernando, o nosso papo está sensacional, mas o tempo é curto. É uma pena, porque conversa para mais de horas isso daí. E é muito importante para quem é empresário e para quem não é empresário, né? Para quem está inserido, todos estamos inseridos num meio empresarial, independente da nossa função. E é importante a gente ter esse conhecimento sobre tudo isso que está sendo dito para melhorar a nossa condição também, buscar talvez uma condição melhor se você está insatisfeito. E dentre outras coisas, e aproveita esse momento, Fernando, para suas considerações finais no programa. Fica à vontade. Bom, você que está entrando no mercado de trabalho, você que tem uma pequena empresa, pense em como valorizar este capital social, esse capital intelectual. Pense em como gerar novo conhecimento, aproveitar o conhecimento adquirido para que a sua empresa, para que até mesmo você enquanto profissional seja melhor. Né? Você enquanto profissional vai ter uma alta taxa de empregabilidade, é um termo bem interessante. Você enquanto empresário vai ter uma empresa preferida pelos consumidores. Vai ter uma empresa com algum tipo de diferencial. Okay? E você, enquanto consumidor, vai entender como é que funciona o jogo, né? Exato. É muito bom. Obrigado, Fernando, por ter aceito o convite, por ter vindo conversar conosco aqui sobre esse assunto, esse papo maravilhoso. Agora, Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, voltamos com o nosso Papo Digital. Acabamos de escutar Information Society com What's on Your Mind. Bem pertinente, né, Fernando?
Bem pertinente ao programa de hoje, que foi sobre gestão do conhecimento. Recebemos o professor doutor Fernando Ribeiro. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou Alan De Gasperi. Obrigado por ter ouvido o nosso programa. Nos acompanhe nas redes sociais, facebook.com/Papo Digital no Face e agora no Instagram, @Papo Digital. Dá uma seguida lá, a gente põe umas fotos, uns comentários. Siga o nosso programa e até o próximo. Um abraço. Abraço, gente. Beijão. Até o próximo papo. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.